em trabalhos como patologia social, neoliberalismo como gestão de sofrimento, mal-estar, sofrimento e sintoma, que de minha autoria, os trabalhos do professor Vladimir, os trabalhos da professora Maria Lívia, né, o que pode o analista no hospital. Enfim, a gente queria criar um léxico com vocês, comum, para, a partir disso, no próximo semestre, ir montando, de fato, a nossa pesquisa. Tá? Então, nós só vamos ler textos daqui para trás, né? E depois do encerramento dessa etapa, a gente começa, então, uma nova pesquisa com um grupo assim, já mais formado. Né? São, então, 6 temas. Eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse, coloca o nome e coloca o e-mail e o WhatsApp. Tá? Cada um vai ter um coordenador. A gente espera que seja um coordenador já mais experiente, né, que tenha trabalhado com a gente até aqui. As reuniões vão ser em conformidade assim, com o que cada grupo definir, né, horários e frequência. E a gente vai se encontrar com alguma periodicidade, talvez um encontro por mês, mas aí lá no Instituto de Psicologia. Porque no segundo semestre eu tenho que dar uma aula lá, então não dá tempo de eu ir e voltar. Então, a gente vai ter um encontro geral dos grupos, uma vez por mês, e no resto do tempo vocês vão podendo aí estudar e refletir sobre as coisas que a gente está propondo. Né? Então, a gente vai ter um grupo sobre grupo 1, né, de introdução à psicopatologia crítica, né, que é um dos propósitos aqui do laboratório. Pensar, né, crítica do DSM, crítica do DOC, RDoC, o que pode ser um modelo de diagnóstico que não seja tipológico, classificatório, né, um modelo que envolva a ideia de mal-estar, né, o conceito psicanalítico de mal-estar, a noção de sofrimento, né, que aí está no grupo 2, né, que é produção social do sofrimento. Então, tem LatexFIP desenvolver um conceito próprio, né, sobre o que a gente entende por sofrimento, como ele se narrativiza, como ele, enfim, como ele dialoga com Freud, com Lacan. Então, tem um grupo que vai estudar isso aí. Um terceiro grupo se organiza em torno do conceito de escuta. Né? Então, a gente tem uma escola de escutadores, está fazendo uma intervenção na USP, está colhendo, né, mapeando os recursos em saúde mental, os recursos que a gente tem hoje em escuta. E esse grupo vai ser coordenado pelo João Pedro Queiroz, né, que é um aluno meu, que já está trabalhando com isso, que vem, enfim, de uma experiência com isso. Então, esse é o segundo. Um quarto grupo vai se dedicar ao estudo do feminismo, teorias de gênero e sexualidade, né? Então, é o Rafael Cossi, a Patrícia Campos, né, que são alunos nossos que vão coordenar esse trabalho, e tem, então, vários textos LatexFIP sobre essa matéria. E o quinto grupo vai estudar teorias críticas e métodos estruturais. O Rodrigo vai estar engajado nesse grupo, né? E que basicamente vai apresentar autores nos quais a gente se apoia. Né? Então, o Foucault, o Honneth, o Adorno, o Lacan, o Freud, mas também o Ian Hacking, também o Kuhn, também o Nicholas Rose, enfim, vários autores que são assim, referência para a gente e que devem ser, então, minimamente apresentados para vocês entenderem as conversas. Né? Um sexto grupo, psicanálise e política de sofrimento na saúde, né? Então, aí, integrando aqui o projeto no hospital, envolvendo as referências da professora Maria Lívia. A gente não sabe exatamente quem vai coordenar, mas eu acho que vai ser a Maíra, né? Maíra, nossa aluna querida, que está na França agora, então, quando ela voltar, será informada que ela tem um trabalho a mais no segundo semestre. Então, eu vou deixar com vocês essa lista, quem quiser, ativo, né? E, diga. Olha, tem algumas. Tem um formato que a gente imagina para os grupos. A gente aprendeu, né, a duras penas, que grupos com mais de 8 pessoas,
começam a ficar um pouco entrópicos, porque as pessoas faltam, daí tem que voltar. Então, se a gente tiver um número maior, talvez a gente abre outros grupos de trabalho, né? Mas, em princípio, até 8. E a gente espera que exista uma diversidade de formações, né, em cada grupo. Então, que tem a gente da filosofia, tem a gente da psicologia, tem a gente da psicologia social, tem a gente da psicologia da saúde, tem a gente do hospital, tem a gente de artes, tem a gente, enfim, de teoria social. Quanto mais, vamos dizer assim, misturado, é mais de acordo com o que a gente pensa que é mais produtivo, né? E também, outro critério é que a gente tenha pessoas assim com mais percurso, né, inclusive dentro do Lattes FIP, né, doutorandos, pós-doutores, mestrandos, iniciação científica e também quem está tentando prestar para entrar para fazer o mestrado, gente da iniciação científica, então que tenha uma variação nesse sentido também, né, na medida que a gente consiga compor todos esses elementos, não é que é ferro e fogo, porque depende de quem vai estar. E vocês tenham em conta que esse é só um dos espaços em que a gente está fazendo essa chamada. O Vladimir vai fazer isso no grupo dele, imagino, a Lívia também, né, para a gente fazer essa, vamos dizer assim, retomada e abertura, né, dos estudos. Tudo bem? Então, vamos lá? Hoje, o nosso último encontro, né? Eu fiquei de entregar alguma coisa, né? Afinal, essas especulações todas têm que servir para algo na boca do caixa, né? Então, vou só colocar, né, a nossa fórmula, né, que eu vou hoje simplesmente lê-la, né, e tentar fazer uma aplicação, né? Então, temos lá a função tempo-espaço, né? Imagem em movimento está para a cadeia significante, tá? 2 pontos significantes, está para, tal como, ou esse é um símbolo que a gente vai discutir hoje, né? O símbolo de equivalência lógica, não é o mesmo que igualdade, né? Então se lê, isto está para isso, assim como isto, a imagem em dificuldade, né? A imagem desenvolvida, está para a cadeia significante redescrita a partir da punção, né? Vocês lembram que esse símbolo ele indica várias coisas no Lacan, né? A gramática da punção, portanto, recalque, inversão, retorno ao eu e sublimação. Mas também indica a fórmula do fantasma, mas também implica a fórmula da demanda, mas também apareceu, né, na nossa definição de angústia, né? A posição do A em relação ao Aleph zero, né? Ou então infinito. A ideia é que essa fórmula pode ser lida em diferentes chaves, dependendo de como você interpola nela os matemas que usam o conceito de punção, né? Bom, e isso redunda em incremento, intensificação, aumento ou inibição, decréscimo do efeito de afeto.
Tudo bem? Então, posso colocar aqui entre colchetes, né, para ficar mais legível, né? Vocês lembram que quando a gente montou aqui a relação espaço-tempo, tempo-espaço, né? Revimos o Kant, e de lá a gente tira uma ideia, né, de que essa função espaço-tempo ela pode traduzir, né, a noção de dimensão. Não fez esse trabalho, né, de pegar o conceito de dimensão no Lacan e mostrar como ele é referido, né, referível a uma certa relação tempo-espaço, mas a gente usou aqui nas exposições, né, a noção de dimensão para comparar as teorias de afeto, né? Então, a gente viu como no sonho e no sintoma a gente tem N pessoas. No humor, a gente tem uma pessoa. No cômico, a gente tem duas pessoas. No xiste e no trágico, a gente tem três pessoas. E na angústia, a gente tem 0 pessoas. Isso a gente reabilita um pouco a noção de pessoa, né? Então não estamos falando do sujeito, estamos falando do uso mais simples que o Freud faz dessa noção quando ele fala, olha, no xiste tem uma dritten Person, uma terceira pessoa. Né? Pessoa, então, nos serve, né, para também introduzir junto com isso a dimensão de corpo. Né? Sujeitos não têm corpos, pessoas têm corpos. Né? E para pensar os afetos, isso parece assim importante. Né? A imagem, né, só recapitulando, a imagem em movimento, a gente viu que ela pode se mostrar de forma tônica, né? A tonicidade da imagem e o seu andamento. Então, a imagem em movimento, no fundo, é uma relação espaço-tempo que a gente conhece como de velocidade. Daí a gente tem esses 2 pontos, né? O está para e a cadeia significante. Né? A gente falou um pouco sobre isso, mas esta relação e cadeia significante, a gente está tirando lá do matema do Lacan, né? Em que ele associou o signo linguístico com a imagem. E no Freud, a gente está se referindo ou extraindo o tema da figurabilidade, né? A condição de figurabilidade. Né? Do ponto de vista mais fenomenológico, a gente pode dizer assim, isso denota uma certa paisagem de humor, uma certa disposição, um certo saber suposto, né, que está assim na entrada, né, que está determinando um certo nível de afetos antes da transformação. Porque, no fundo, do que fala essa fórmula, ela fala de como os afetos se transformam. Né? Como é que um vira outro. Né? No limite, como um não vira o outro, né? Como um se inibe na fonte, como um se transforma, se paralisa, né? Ou não se forma completamente, né? Se deforma. Do outro lado, a gente tem, então, a imagem tomada em relação à sua dificuldade, né? E aí, de acordo com a semiótica tensiva, a gente vai estudar, né, a concentração ou difusão da imagem.
Tudo bem? Então, a gente está correlacionando, né? Tem uma isotopia no mesmo lugar, a imagem na sua movimentância, a imagem como gesto, né? A imagem não como estátua, como vocês viram ali na tela do Caravaggio, né? A imagem está parada, tudo bem, mas ela cria, né, como um efeito estético, um movimento. E a gente viu que numa versão o movimento é maior do que na outra versão. Na versão em que o movimento é menos claro, ele domina menos a imagem, o que aparece é a temática da luz, do claro e do escuro. A temática da luz se presta a falar da dinâmica entre concentração e dispersão ou difusão da imagem. Tudo bem? Imagine assim que de um lado a imagem está se transformando pela movimentação da relação com a paisagem, com o fundo, em relação ao tema, e no outro a gente vai estudar os problemas relativos assim, ela se forma deformadamente, ela não completa a sua definição, ela tem um traço de rasgo na linha, né, no traço que a separa do fundo, por exemplo, quando a gente pensa em relações figura e fundo. Tudo bem? A gente falou bastante disso quando abordou lá o caso da barba do tio Joseph, né? Bom, daí vem a cadeia significante e as diferentes interpolações que a gente pode ter dela, né? Quer dizer, então, por que os afetos elas são alteráveis pela gramática do fantasma, mas pela gramática da pulsão, né? E, pelo que a gente viu também, né, muito importante, que a punção, ela, em todos os casos, remete a passagens de ordem, do real, simbólico e imaginário, né? Então, essas passagens elas interferem profundamente na isotopia que a gente tem entre a posição inicial da cadeia e a posição transformada da cadeia. No fundo, a gente está jogando com uma comparação entre 4 elementos. Isso com isso, isso com isso. Tá? E nessa comparação você tem, então, efeitos de afetos de um tipo ou de outro tipo. Tá? Então, aqui, simplesmente a leitura da fórmula com um acréscimo, que a gente não tinha falado, né? Que é essa noção de equivalência. Para você poder usar essa noção, você tem que compreender, atender, né, a 3 requisitos. Né? Primeiro é que essa relação seja reflexiva, ou seja, quando todos os elementos estão em relação consigo mesmos. Né? Bom, a identidade, por exemplo, é uma relação reflexiva estrita. Há 2 formas de negar a reflexividade, né? A negação por irreflexividade, por exemplo, a relação ser pai de, não é uma relação reflexiva, porque ninguém é pai de si mesmo. Né? Ou não reflexiva, por exemplo, a noção de ser crítico de é uma noção não reflexiva, porque ela pode se aplicar a si, se eu tenho autocrítico, ela não se aplica a si, ela só se aplica aos outros. Né? Ela tem uma valência indeterminada. Então, para que exista, de fato, uma relação de equivalência aqui, a gente tem que ter reflexividade. Eu acho que a gente atende essa condição, né? Porque cada um dos nossos elementos ele pode ser pensado, né, como uma identidade independente. Né? A cadeia significante de um lado, a imagem do outro. Né? Segunda condição é para que a gente fale em equivalência é a transitividade. Né? Ou seja, tem algo que se transmite da primeira parte da fórmula para a segunda parte da fórmula. Isso fica mais ou menos evidente quando a gente pensa, né, tanto na produção do afeto quanto na imagem que se repete. E você tem que ter também a condição de simetria, ou seja, quando ambas as classes têm a mesma relação entre si. Né? Por exemplo, a relação de fraternidade, quando alguém é irmão de outro alguém. Se eu sou irmão da Helena, a Helena é irmã de mim. Né? Então,
você pode inverter essa fórmula, e essa fórmula, em tese, ela é também, portanto, inversível. Tá? Bom, vamos então examinar essa passagem bíblica, né? Essa pequena passagem bíblica que está lá em Gênesis 18, 9 e 10. Né? Tanto porque ela oferece esse correlato de imagem, quanto porque esse correlato foi comentado decisivamente pelo Lacan no momento em que ele está fazendo um balanço do seminário anterior, que é justamente um balanço do seminário sobre angústia. Ou seja, está num momento de discussão sobre a sua teoria dos afetos. Né? E também porque vamos dizer assim, uma narrativa muito conhecida, muito importante para a nossa cultura. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história, então ela é assim pertence à memória afetiva das pessoas. Né? Bom, a primeira ideia é que você poderia ler, né, a passagem que diz o seguinte: e disseram-lhe, onde está Sara, sua mulher? Disse o anjo. E Abraão respondeu, ei-la na tenda. E daí o anjo disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e voltarei a falar com você, né? E eis que Sara, sua mulher, terá um filho. Bom, é um anúncio que para alguns vai se repetir lá no Novo Testamento, um anjo que anuncia a chegada de Jesus e tal. Mas o interessante dessa cena é que Sara está presente. Ela está presente e ela está assim na entrada da tenda e ela está rindo. É uma cena cômica para Sara. Eu, com essa idade, né, vou ter um filho? Duvido. Né? E a surpresa, né, do anúncio combina, então, um estado de dúvida, de vamos dizer assim, de incerteza no Abraão e um estado de riso na Sara. E aí a gente olha para essa cena como uma cena, vamos dizer assim, a dois. Né? Uma cena em que tem duas pessoas. Tem aquela que diz uma coisa e os outros que duvidam. Né? Por isso, forma-se para nós uma cena de estrutura cômica. Né? Mas a gente pode dizer que nessa história tem um momento xistoso e um momento que é um xiste, mas que é também um momento trágico. Né? Um momento em que Gênesis 22, 8, né? Em que Abraão então decide obedecer, né, o anjo, e vai levar o seu filho para a montanha, para a terra de Moriá. Né? E daí o Isaac pergunta, mas pai, aqui tem o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sabe aquela pergunta? Cadê o bicho que vai ser sacrificado? Né? E há algo xistoso, né? Porque quem está lendo diz, é você, panaca. Você não está contando que você vai ir para a fogueira, você vai ser o carneiro sacrificado. Né? Mas isso implica, veja só, né? Transformação de afeto. Né? Você pode ler a cena numa chave completamente trágica, né? É um pai matando o seu filho, né? E o seu filho num estado de ingenuidade, de ignorância, ele não sabe o que está acontecendo, e com uma mudança, né, na dimensão da fórmula. Né? Quantas pessoas você vai ler? Vamos ler a 3 e daí você chega numa dimensão de xiste. Né? Que o Lacan, no seu comentário, ele aponta para algo parecido quando ele diz assim, e pelo Kierkegaard, né? Diz assim, olha, pelo Kierkegaard, tinha uma grande importância a diferença entre o drama e a tragédia.
Qual a diferença entre um drama e uma tragédia? E vejam que a gente usa essas duas categorias quando fala de teoria social, quando escuta nossos pacientes, né? Você vai dizer, a diferença é porque está acontecendo alguma coisa assim, num caso tem A, no outro caso tem B. Não, é a diferença de como a coisa é contada, né? Não do conteúdo do que está sendo contado, como a gente viu no caso do Isaac e o Cordeiro, né? Então, tem pacientes que contam e o que? Elas dramatizam o seu sofrimento, né? Uma expressão que o Lacan usa num texto lá da década de 40, que é assim, a ortodramatização do seu sintoma. É isso que acontece na transferência, ou seja, uma dramatização involuntária, impercebida, do sintoma na cena com o analista, né? Na cena organizada pela transferência, né? O Benjamin, no seu trabalho sobre o barroco alemão, tem a mesma pergunta, né? Qual é a linha que separa o drama, né, da tragédia? Né? Posto que o drama teria uma dimensão, vamos dizer assim, mais catártica, mais conciliatória, mais, vamos dizer assim, de ajustamento dos fins aos meios, ao passo que a tragédia ela é um dispositivo de mais alta relevância estética e também política, porque ela centraliza a expressão do conflito. O que caracteriza a tragédia é que todo mundo tem razão. Todos têm razão. Crionte tem razão, Antígona tem razão, Ismene tem razão, Heron tem razão. Todas as razões estão postas ali. E você pode dizer, elas não se anulam e nem se subordinam. Não tem uma razão que se impõe às outras. E por isso, a tragédia captaria a dimensão mais realística da experiência humana, né? De que as razões são múltiplas, são várias, e todas elas têm direito à cidadania, todas elas têm direito à expressão, como os afetos, né? Ao passo que o que acontece quando a gente transforma uma tragédia em drama? A gente organiza as coisas de tal maneira que tem um herói, né? Tem a vítima, tem o culpado, tem aquelas que estão mais próximos da razão, aqueles que estão mais próximos da moral do drama, e aqueles que estão mais distantes, que funcionam então como exemplo e contra-exemplo. Do ponto de vista psicanalítico, a escolha e a diferença que o Lacan faz aqui é muito importante, porque é como se a tragédia ela convidasse a uma experiência com a imagem, experiência com o outro, experiência na polis também, onde a identificação fica perturbada. Por quê? Porque todos têm razão e a coisa termina mal para todos. Então, você não é encaminhado, convidado a instale-se nesse lugar e assista a história, e viva a história, e conte a história, e se posicione na sua vida desde esse lugar. Como se a tragédia fosse uma espécie de tratamento às identificações que são promovidas pela estrutura do drama ou pela estrutura da epopeia, né, que, de certa forma, está contida também no drama, né, como epopeia de origem, né, como epopeia que tem que captar, né, a essência de uma época, né? Bom, há uma tese que eu acho bem legal do Lacan sobre isso, que é, olha, o que a gente faz com os nossos analisantes é passar do drama para a tragédia, né? A gente pega o romance familiar do neurótico, o romance é um tipo de drama, né, tipicamente encenável, né, na forma dramática, onde os nossos pacientes chegam à procura de culpados inocentes, à procura de relações de causalidade, à procura de relações de quem tem mais razão, quem tem menos razão, e que, tipicamente se mostram injustiçados ou em dívida, ou inversamente, que o mundo e o outro eles têm
algo a restituir, né? E sai da análise com, olha, é o seguinte, isso aqui é uma tragédia, não tem, não, o drama é uma invenção para não olhar para a dimensão trágica da existência e que viria junto com a dimensão desejante da existência. Né? Quando a gente coloca em primeiro plano, né, o desejo, o que a gente vai ter é uma espécie de conflito que tenta colocar em formas finitas algo que é infinito. Não vai dar certo, trágico, né? Não funciona. Né? Bom, então, aí a gente tem, como vocês estão vendo, né, modulações de afeto, né, modulações de sentimento e emoções, como a gente também já discutiu. Vamos pegar um exemplo de como nessa passagem aparece a relação entre sintoma e angústia. Tá? Gênesis 22:2, quando então o anjo diz: toma agora o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Né? Quer dizer, a posição neurótica é a posição de que ela está sendo interpelado, ela está sendo mandato, né? Ela tem um mandato, bom, esse mandato até se mostra o contrário, um mandato paterno, né? E é um mandato que agride narcisicamente o sujeito e que cria um empenho em responder a essa demanda, e que é uma demanda que aparece numa voz superegóica como essa, e que, se não é cumprida, bom, aí vem o pior. Né? Então, o que a gente tem aqui pega os dois lados, né, do sintoma, que é como é que eu vou fazer para criar um compromisso com essa divisão subjetiva que me aparece desde o outro. Né? Então eu vou levar ele para a montanha, mas eu vou levar uma faca falsa. Daí, na hora H, deu errado, não foi minha culpa. Ou então tem um comentário bastante artiloso do Lacan sobre isso, que ele diz assim: esse anjo é mentiroso. Né? E o Abraão, na sua neurose, não percebe. Né? Por quê? Porque Abraão tem um filho, chama-se Ismael. Ele está associado com até a tradição muçulmana. Né? Então, quando o anjo diz: pegue o seu único filho, ele podia ter levantado: opa, o senhor está enganado, eu tenho outro filho. Né? Mas ele não faz. Né? Tipicamente, né, as voltas com, vamos dizer assim, conflitiva, neurótica, em que você tem uma redução do sujeito a uma pessoa. Tem de um lado uma pessoa, do outro, o outro. Né? O outro, o grande outro, que a gente poderia dizer assim, representa todas as pessoas, né? O conjunto das pessoas. Né? Eles, aqueles, os outros, né? Como as pessoas tipicamente dizem. Né? É tarefa da análise dos sintomas fazer justamente essa decomposição. Né? Você está escutando esse significado que te aparece desde o outro, né? Você está escutando essa mensagem no teu chefe, no teu professor, no teu conjunto de rock, no teu artilheiro favorito. 3-0 ontem. Você está escutando isso em toda parte, porque, bom, não importa para você quem é o outro. Mas aí a análise vai e reconstrói historicamente e diz: não, essa aqui é para o seu pai, essa aqui foi bom, é para a sua tia, essa aqui é para o seu sobrinho, de certa forma, né, passando da pessoa para o sujeito, para o sujeito do desejo, e passando o sujeito do desejo para a pessoa. Né, fazendo uma nova partilha, né, aqui. Bom, a gente tem também uma outra expressão aqui dos afetos no sintoma, que é a dúvida que poderia ter acometido Abraão. E ele exprime essa dúvida
Gênesis 18, 12, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor, sendo também, ó meu Senhor, já velho? A dúvida de Abraão é formulada, né? E uma dúvida que a gente pode dizer assim, parece uma chave obsessiva esse Abraão, né? Quer dizer, será que ainda me resta algum deleite? Não, garanta para mim que se eu fizer X, então receberei o deleite Y. Enquanto que a dúvida na Sara é vivida com esse outro fazendo promessas de novo, dizendo que eu vou ser mãe a essa altura, quem você pensa que é, né? Temos aqui as duas variantes mais fundamentais do sintoma neurótico, né? O obsessivo de um lado, a histeria do outro, né? Uma rindo do outro, o outro obedecendo o outro. E temos o lugar da criança, o lugar fóbico do pobre Isaac. Quem é que vai ser? Cadê o carneiro? Pai, ei, tá faltando carneiro, eu quero saber onde está o carneiro. Você vai ver o carneiro chegando daqui a pouquinho. Quando ela percebe que ele é o carneiro, vai ter uma fobia de carneiros. Ele ainda não percebeu, ele está feliz em Gmunden, porque nasceu a irmã, fazendo as pesquisas dele, etc. Né? Então, vocês estão vendo como a gente pode operar aqui mudanças na dimensionalidade dessa mesma história. Mas o que ela é, no fim? Ela é o que os desejos envolvidos e os afetos envolvidos vão produzir. Ela pode ser uma história trágica, ela pode ser uma história cômica, pode ser um relato de sintoma, ela pode ser uma história de profunda angústia. Imagina, ou Abraão, ele está com a faca e vai matar o filho. Não tem imagem melhor para a gente depositar angústia do que essa. Né? Mas aí nós vamos passar para a imagem em movimento. Né? E de fato, para isso, a gente pode recorrer à parte onde se diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer qual é. Né? A gente tem, então, uma imagem, né? Que não é mostrada na tela, né? Mas a gente tem uma cadeia significante que nos informa sobre isso. Né? Eu não preciso ver o Abraão indo até a montanha. A hora que eu vejo ele com a faca na tela do cavarádio, eu intuo que ele se movimentou até lá. Né? Quer dizer, essa imagem ela faz parte da produção do que os roteiristas chamam de arco dramático, né? Ou arco tensional da narrativa. Né? Porque, na medida que eu vou me movimentando, eu vou aumentando a tensão, né, da intriga, da trama, do enredo, da história, e em algum momento promete-se que isso vai se realizar. Né? Então, esses são os elementos básicos que a gente tem na narrativa e que a gente pode transformar, né, e aplicar aos afetos. Né? Afetos que vão, vamos dizer assim, se distribuindo entre uma posição átona, né? Quer dizer, mais fraca, uma posição mais tônica ou mais concentrada. Né? Acho que funciona, né? Essa ideia da imagem em movimento aqui para a tela do Abraão. Né? O Lacan tem uma outra observação mais fina sobre esse processo, porque o cara realmente tinha uma mania de estudar umas coisas muito loucas, né? Porque ela vai nos teólogos, né? Nos hebraístas, e descobrem que essa história tem um truque, que é mais ou menos assim: o anjo do sacrifício não é o El Shaddai, é o Elohim. Na hora de fazer o sacrifício, chama o Elohim. Na hora de fazer aliança, chama o Shaddai. Então, o Shaddai está
saindo fora do que cargos e função. Você tinha que vir aqui fazer uma aliança, mas você vem aqui, faz uma ameaça e convoca para um sacrifício, você está fora dos seus domínios. A segunda observação que o Lacan faz é que o El Shaddai é um anjo que só aparece no território da comunidade. Né? Se eu estiver fora, né, se eu estiver no estrangeiro, o El Shaddai não aparece. Né? Ele é um santo local. Ele faz, o poder dele assim é local. Né? E o que ele faz com o Abraão? Né? Ele tira, palavras do Lacan, ele tira o Abraão do lugar. Né? Ela movimenta o Abraão. Porque ele faz com que o Abraão saia da sua comunidade de irmãos e de pares. Né? Isso tem que ver com o fato de que, ao sair dali, ele vai ser testado, por assim dizer, na sua relação de paternidade. Porque não matar o filho, e o Lacan vai de novo trazer isso aqui, matar filhos não era uma coisa tão incomum ali, hein? Naquela parada, sob certas condições, um pai tinha direito de matar o filho. Né? Mas, o que então está acontecendo? Quando o anjo diz, vai para a montanha, não diz mata o filho aqui, ele tira o Abraão do lugar. Ao sair do lugar, ela, vamos dizer assim, tem a sua relação de paternidade questionada, ou então o âmbito de aplicação da paternidade dele fica assim, instável. Por que isso é importante? Porque o anjo estaria interessado em instituir uma outra paternidade. Uma paternidade simbólica que vai ligar Abraão ao Todo-Poderoso. Então, ele está como filho do Todo-Poderoso e como pai do Isaac. Ela está entre dois mundos. Né? Esse deslocamento, claro que tem implicações teológicas e essa história toda, mas o que a gente recolhe disso é, vamos dizer assim, como os afetos, sob determinadas injunções, nos tiram do lugar. A gente viu isso, né, na teoria das emoções. Né? Emoção, motor, né, movimento. Né? Só que não é um movimento necessariamente, é um movimento dos corpos, né? Um movimento simbólico, né? Um movimento de ser, por exemplo, né, flagrado num afeto. Né? Perceber-se sentindo algo que não tinha nome até então. Né? Vou dizer, olha, interessante, porque durante o movimento, né, durante a transformação, é como se a gente entrasse num estado extraterritorial. Eu estou fora da minha comunidade, eu estou em unheimlich, estou em estranhamento. Né? Durante essa movimentação, eu não sei o que eu estou sentindo. Mas ela termina com o nome. Estou com ciúmes. Estou com raiva. Estou com medo. Né? Ou seja, os dois polos que a gente já está tentando usar para pensar, né? As dinâmicas de afeto, inclusive as dinâmicas dissociativas de afeto. Porque, vamos pensar, né? No modelo, vamos dizer assim, Moisés e a religião monoteísta, já que estamos nos planos semíticos aqui. Né? Quer dizer, o que faz um trauma? Ele dissocia a imagem em movimento da imagem na sua definição. De tal maneira que o sujeito ela tem a imagem e ela tem a imagem em movimento, mas elas não formam mais, né, um afeto definido. Né? É o que a gente discutiu aqui, né, quando falou da angústia que é impercebida, da angústia que aparece como movimento, como acting out, como passagem ao ato. Né? Vamos entrar um pouco mais, então, na leitura do S1, S2. Voltando a Gênesis 18, 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu, Sara?
né, o Senhor, que é onipresente, né, percebe que a Sara estava rindo dele, sem saber que ele era ele, né, porque justamente ele não tem um nome, né, e se tomado pela ira, né? Por que se riu, Sara? Diz o anjo. Na verdade, darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Pergunta ela. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Responde ele. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Né? Bom, há um pressuposto para essa cena, que é Sara e Abraão estão impedidos de ter filhos. Né? Há um desejo que está fora de consideração. Né? Esse é um saber dado. Né? Esse é o saber dado na primeira cena. Abraão se posiciona como privado do deleite. Né? Vejam que esse mesmo tema vai aparecer lá na leitura que o Lacan faz da metáfora, né, da metáfora paterna, quando ele pega um outro fragmento do Velho Testamento, que é o livro de Ruth, se não me engano, e diz, Boaz, né, o nome desse personagem, o seu feixe não era avaro nem severo. Qual era o tema lá? Boaz era um agricultor que já tinha uma certa idade e que, por intercessão divina, se torna pai. Né? Os dois casos, veja, Lacan está falando do pai a partir de uma improbabilidade. Né? De alguém que estava privado desse deleite, que tinha aberto mão disso, que não estava pensando no assunto. Né? E aí aparece a paternidade como uma surpresa. Esse é um modelo que ele usa para falar da criação poética, né? Da centelha poética. Sabe? O que os poetas chamam de centelha divina é, no fundo, uma centelha poética. Essa centelha poética é a criação de uma significação. Né? Bom, estamos aqui, S1 e S2, sem a criação de uma nova significação. De onde ela vai vir? Né? Ela vai vir da interpolação, né? Pela via da iância, pela via do intervalo, né? De um novo objeto. Né? Um novo objeto A, um objeto que se interpõe na fantasia a partir da colocação, intrusão do grande outro. Né? Abraão está entre a culpa e o medo. Ele se dirige à terra de Moriá com seu filho Isaque. Abraão se divide entre o amor e obediência para o El Shaddai e o amor ao seu próprio filho. Isaque, por sua vez, não sabe do destino que o aguarda e o que nos causa angústia e captura nossa identificação. Né? Então, que nosso esquema dos afetos, né, permite dizer que o que a identificação faz é fechar esse buraco, né? É obliterar esse buraco com um objeto, com um saber, enfim, com um afeto. Porque se esse buraco aparece sem objeto, ele se mostrará como um buraco no real. E aí a gente já tem efeito de angústia. Né? Bom, os nossos afetos, então, diz o Freud, né, tem 3 destinos. Ou eles são inibidos na sua fonte, ou eles são transformados em angústia, né, eles parecem como angústia, ou eles são deformados. Né, eles viram outra coisa, eles se tornam, como diz Lacan, o tal do afeto mentiroso. Né? Bom, essa sutura da punção, né, vai depender da interveniência, né, de como o sujeito, no caso Abraão, dividido entre a culpa e o medo, sutura a sua divisão. O que ele coloca, né, no lugar da sua divisão para aquietá-la. Né? Bom, entre a imagem em movimento e a imagem acabada, vamos chamar assim,
aparece um efeito que a gente pode traduzir, né? Que é isso aqui é desencadeado pela surpresa, né? A surpresa coloca em dúvida um determinado saber. Tá? Essa dúvida engendra uma demanda de certeza. Arrancar o sujeito da sua certeza, o tratamento que o Lacan dá para a angústia. Evita que ela conclua. Porque a conclusão, né, vai ser tamponar a angústia com uma holófrase, por exemplo, no caso da psicose. Ou, no caso mais brando, dos fenômenos psicossomáticos, né? Em que ali onde eu esperava a presença da angústia, o que aparece voltou a psoríase. Reapareceu a retocolite. Mais uma vez a angústia, uma úlcera. Há algo aqui, então, que, vamos dizer assim, diz respeito a esse trajeto, que vai da surpresa, dúvida, certeza, é que convida a manter aberto, né, a punção do afeto. Então, isso pode virar angústia. Isto pode ser inibido na fonte. O que a gente precisa para inibir na fonte? Tá? Vamos lembrar lá das discussões que a gente teve em torno da Helene Deutsch, né? E das personalidades como C. Uma maneira de inibir na fonte é criar uma certa identidade, né? Uma certa imagem de si, que ela justamente chamava de personalidade como C. Ou seja, um personagem, se a gente fosse falar com Winnicott, né? Um falso self, cuja característica, né, é que ele está numa espécie de representação interminável. Ele está numa espécie de enactment, não? Que combina, então, com o nosso percurso, né, o percurso da nossa fórmula, né? Ela tem uma utilidade, vamos dizer assim, para a leitura do patológico também. Tá? Pode ter, então, essa solução, que é a solução do desdobramento em angústia, ou então da inibição na fonte. Né? A gente tem o terceiro caminho, que é a transformação em outro fato. Né? É a mentira, né? É aquilo que vai fazer a gente ler esse par ordenado do significante como uma estrutura de ficção. Retomando, quando Freud estudou Unheimlich, a gente viu isso também, né? Ele foi levado a investigar como esse fenômeno estava ligado a estruturas de ficção, estruturas do conto de terror, estruturas do conto maravilhoso, algo que tinha que ver com o que ele chamava de conflito de juízos. Conflito de juízos, a gente pode dizer assim, acontece quando acontece dúvida. A dúvida se instala quando a relação entre S1 e S2 se instabiliza. No fundo, aquele que está em dúvida, ele está pedindo por um novo significante mestre. Ela está, vamos dizer assim, aberto a fechar a sua dúvida com: olha, para de perguntar, é por causa disso, é porque o Pabst mandou, é porque é assim, é porque o juiz disse, é porque Coca-Cola é isso mesmo. Ou seja,
S1 que estabiliza, né, o deslocamento de saber dentro da cadeia. O que a gente tem quando um afeto se troca por outro? Talvez uma mudança na estrutura de ficção, né, na passagem de uma ficção para outra ficção. A gente sabe que um aspecto curioso do fantasma é que ele é composto por pelo menos 2 cenas. Bate-se numa criança, assisto uma criança ser batida. Agora a gente tem condição de entender melhor como isso muda, né, a dimensão de afeto envolvida. Bate-se numa criança, uma pessoa ou 0 pessoa. Né? Uma voz que diz, não sei da onde, simplesmente enuncia, bate-se numa criança. Eu estou vendo uma criança ser batida, é outra estrutura. Porque tem eu, tem quem bate e tem a criança batida. Outra dimensionalidade, vamos dizer, dimensão 3. O que fica, como diz o Freud, recalcado e inacessível? E é inacessível à interpretação. Muito interessante. Você pode fazer o sujeito lembrar de elementos das 2 cenas. Da cena 1 e da cena 2. Mas você não consegue fazê-lo lembrar da terceira cena. A terceira cena precisa ser construída. Ela é um suplemento trazido pela análise ou trazido pela pesquisa do sujeito com a sua teoria sexual infantil. A interpolação que o sujeito não consegue fazer é: eu sou esta criança que está sendo batida pelo meu pai. Ela tem a dimensão 0 e a dimensão 3, mas ele não tem a dimensão 2. A dimensão vamos dizer assim, da identificação, da empatia, do eu estou no lugar daquilo que, bom, estou vendo. Eu sou esse objeto que estou vendo. Eu me vejo desde esse objeto que está apanhando. Em conformidade com a ideia de que entre a cena 1 e a cena 2, o que você tem é punção. É um iância, é um intervalo. Né? O Gerard Pommier tem um livro muito interessante sobre a fantasia, ou é sobre o desenlace de uma análise, não sei como traduziram, onde ele diz, olha, a construção da fantasia é difícil porque você tem as 2 séries, né? E o sujeito vai alternando de uma para outra, né? E um traço de que houve essa mudança de chave, vamos dizer assim, é uma alteração de humor. Muito interessante. Você, sim, sabe aquela pessoa que aconteceu alguma coisa, agora estou triste, estou chateado, não sei porquê, estou alegre, estou... Mudança no... Não no afeto imediato, não no afeto ligado à situação. Né? Você pode estar mais triste e ter um momento de alegria, conta uma piada, tem uma boa notícia. Né? Você pode estar mais depressivo ou mais maníaco, vamos dizer assim, e a tua experiência de afetos ela vai aparecer dentro desse range, né? dentro desse espectro. Então, essa mudança de humor, né? A gente está quase introduzindo aqui uma outra dimensão. Tem humor, sentimentos, afetos e emoções. Né? Aquela piada que cai mal, aquela frase que você diz, não, mas isso me faz mudar a relação com essa pessoa. Aquele detalhe que você diz, isso me incomoda. Esse tipo de efeitos são índices de que você está passando de uma série da fantasia
bate-se numa criança, para outra série da fantasia. Uma criança veja o meu pai batendo numa criança. Né? Isso, por exemplo, marca o caráter progressivo ou o caráter regressivo da demanda. Quando a gente pensa a demanda no esquema do touro. Né? Isso marca, por exemplo, otimismo ou pessimismo. Não sei se vocês já viram pacientes que trabalham com, assim, não, ele é muito pessimista. E não, eu preciso ser menos pessimista. Qual a diferença de ser pessimista? Não, muda tudo. Muda tudo em torno de que diferença faz? Não, muda, para mim muda tudo. Hoje eu estou pessimista, hoje eu estou empolgado. Amanhã não estou empolgado. Você fala, mas isso não devia ter tanta importância. E não tem. Não é? A importância disso é que o sujeito está dizendo, eu estou passando de uma série para outra, né? No meu fantasma. E o que aponta para o seguinte, né? A identificação que separa as duas coisas está balançando. Tá? A ânsia está se mostrando, vamos dizer assim, mais próxima. Portanto, a gente tem nessa oscilação uma espécie de cercamento da angústia. E aí a ação tática, né, dentro da transferência, na propositura de construções, se mostra, então, mais recomendada, mais desejável. Esse é o momento de propor. Né? Não, mas e se fosse A e B? Não, mas imagine que construção no sentido freudiano, cada um tem sua estilística para construções, mas no caso do Freud, o que ele chamava de construção é uma espécie de amarração, né, entre vários elementos colhidos a partir do trabalho interpretativo, né, local. Né, então tem esse sonho, a gente interpretou esse sonho, depois tem esse sintoma, se caminhou nessa direção, teve aquele evento, que bom, escutamos desse jeito, né? A análise ela vai produzindo várias decifrações locais, né? E ela não se preocupa muito em juntar essas interpretações locais. O Freud diz a síntese vai ser feita pelo ego de qualquer maneira, então basta que a interpretação funcione e funcione articuladamente com a transferência para que os efeitos de progresso sejam sentidos. Sim, com exceção das situações de inversão das ceras de fantasia, sim, com exceção das situações em que a angústia começa a ser, vamos dizer assim, maior do que aquela que é producente para o tratamento. Nesse caso, né, sugere-se o quê? Bom, você vai precisar juntar algumas coisas. Né? Daí a importância de você ter sempre na algibeira, né? Uma certa sequência de sessões, né? Uma certa sequência de eventos, para dizer, opa, isso que está acontecendo me remete a isto, aquilo e aquilo da qual você vem falando. Né? Isso, a gente pode dizer assim, diz respeito a manejar conflito de juízos, isso diz respeito a trabalhar com essa modulação entre duas estruturas de ficção. O que a gente faz quando a gente propõe uma construção? A gente propõe uma estrutura de ficção. Isso é textual no texto Construções e Análise. Por isso que a verificação de uma boa construção não é dada pelo assentimento do paciente, não é dada por, concordo, puxa, genial, isso realmente, eu estava falando desse ponto, do outro ponto, isso amarra tudo, parece aquela última aula fulgurante que ele falou do Abraão, aí eu entendi tudo, que estava boiando até. Não é isso que é para acontecer. A construção ela deve ser recebida e mantida como uma hipótese até que surjam novas formações do inconsciente que têm valor corroborativo. Atos falhos, um novo sonho e etc. Né? É como se você propusesse um como ser, né, um vestido novo, e ver se o paciente se veste bem com ele, se cai bem, se ele serve para aquele momento. Né? Mas, muito importante, então, que existe uma certa dinâmica de afetos, né, nessa passagem, por exemplo, do medo, como a gente
vem, infelizmente, estudando e sofrendo no Brasil contemporâneo, para o ódio. Qual a maneira mais simples de produzir isso? Você explora o sentimento de injustiça, o sentimento de inconformidade, né? O sentimento de desajuste, de insegurança social, e diz para esta pessoa, olha lá, um estado de indeterminação de afetos. O que você está sentindo é medo. Medo do quê? São muitos bandidos, corruptos, são pessoas malvadas, estão por aí, toda parte, né? Estão dominando os jornais, as universidades, as escolas, estão por aí. Você instila o medo. A partir do quê? De uma determinada estrutura de ficção. Né? Vamos perguntar lá para o Ratinho, para o Datena, tem gente que é especialista na produção calculada do medo. Né? Na produção calculada do leve o seu filho para a montanha e pegue a faca bom, estou com angústia e medo. Depois de um tempo você diz assim, olha, mas é muita gente, é uma comunidade de gente com medo. Nós estamos, vamos dizer assim, unidos por um fio de medrosos, né? Na verdade, uma vez que essa união ela se sedimenta, uma vez que essa adesão, né, ganha consistência, eu consigo fazer o quê? Passar do medo para o ódio. Agora, eu não sou mais alguém que está sendo ameaçado. Eu inverto isso para eu vou ameaçar o outro. Né? E, tipicamente, o que eu vou dizer? Né? Vamos lá, imagem, movimento, imagem realizada. Né? O medo, movimento. Imagem realizada, o ódio. Né? O ódio que me faz o quê? Ter certeza de que é isso que eu preciso enfrentar. É esse o inimigo. Né? Que isso mobiliza, né? A ideia de que, por meio de uma identificação, a gente pode fazer com o outro o que ele vai fazer conosco, só que antes. Eu vou atacá-lo, né? Eu vou dar curso, aí o quê? Eu vou movimentar o meu ódio, eu vou partir para a ação com o meu ódio, né? Porque se eu não o fizer, o outro o fará antes. Né? Essa estrutura, vamos dizer assim, transitivista, né? Então inverte quem é que está sentindo um afeto por outro afeto. Envolve o quê? Por que você odeia esse inimigo? Mas ele é uma pessoa como qualquer outra, você sabe disso. Né? As teses lá do Adorno sobre o antissemitismo. Você sabe que não tem nenhum traço de verdade ou de realidade que os distinga. Mas por que então você os odeia? Porque eles te odiaram primeiro. Porque eles já estão te odiando. Então, vocês veem lá no caso Schreber também, né? Quer dizer, eu, um homem, amo o outro homem. Não, mas isso não pode. Então, eu o odeio. Mas se eu o odeio, é porque ele me odeia. Tudo bem? Vocês vão encontrar esse processo bem descrito no final do texto do Tempo Lógico, né? Onde Lacan faz um experimento mental dizendo assim, eu me precipito, né? Eu corro para fora da prisão, eu me declaro X ou Y, né? Com medo de não ser considerado um homem pelo outro. A formulação completa é mais ou menos assim. Todo homem sabe o que é um homem. Por medo que o outro diga que eu não sou, então eu me adianto e digo que sou um homem à frente dele. Esse, vamos dizer assim, jogo de antecipações, né? Parte de uma estrutura de ficção, vocês estão vendo, né? No fundo, aquele que te odeia antes, ele já está te odiando antes, porque ele já está na tua fantasia, né? E envolve um manejo temporal, né?
uma movimentância em que um afeto se transforma no outro e o outro afeto se transforma em movimento. E para sanear este afeto, eu, realizo uma imagem. Há toda uma gramática, vamos dizer assim, aqui em jogo. Vamos passar para a imagem da dificuldade, né? Gênesis 22, 11, 13. Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que atrás dele surge um carneiro. Coincidência. Travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. No fundo, Totem e Tabu é uma versão turbinada dessa coisa, né? Quer dizer, você não mata, mas mata o totem no seu lugar, né? É uma versão que estabelece aí uma distinção entre o domínio da natureza, o domínio dos animais, né, do carneiro, e o domínio dos seres que têm família, que têm comunidade, das pessoas, né, conforme a leitura mais estruturalista, né. O Lacan vai pegar um detalhe e dizer assim, mas essa operação tem um resto. Tem uma coisa que fica aqui no meio, né? E esse resto é o chifre do carneiro. O chifre do carneiro é humano ou animal? O chifre do carneiro, ele está na cultura ou na natureza? O chifre do carneiro é o resto desta troca, né? Daí a importância que vai ter para ele o chofar, né? O chofar é aquele uma corneta, né, que você toca nas cenas rituais, né, e que corresponde a um som, né, que a gente vai dizer assim, mas esse som, ele é humano, né, ele é a voz do lamento, ele é a voz do holocausto, ele é a voz, vamos dizer assim, do sofrimento humano, ou ele é algo que é não semântico, né? Ele é como o berro de um animal, né? Ele é como um som da natureza, ele é como a queda da água no riacho, né? Como o som das ondas no mar. Né? As duas coisas, né? E aqui a gente encontra uma linda figuração para o nosso problema de saída, lá atrás, no começo dos nossos encontros aqui, que era assim, afinal, o objeto A, ele é sensível e inteligível? O objeto A, ele está no espaço e no tempo ou não está? Como é que eu o apreendo? Ele é um fenômeno? Ele possui aparência? Deixa eu dizer, olha só, chegando ao final desse trajeto, né, a gente encontra aqui esse exemplo de algo que possui imagem, né, é um som, né, então tem uma imagem acústica, né, mas a gente não consegue dizer se isso é um significante, se isso é um apelo, né, se isso é um chamado, ou se isso é um fato da natureza, se isso é não semântico, isso é um barulho, isso é um clique, isso é um cara bateu ali, fez um barulho, né? Isso teria que ver com essa posição de chegada, né, da imagem bem feita, da imagem bem acabada, da imagem assim que estabiliza de novo a gente numa posição, vamos dizer assim, de reconhecimento e de autorreconhecimento. Uma imagem que lá no texto do Estágio do Espelho aparece com assim, esse horizonte em que a análise se conclui com limite estático, com X, né, do tu és isto. Tu és isto significa uma imagem, né,
isto, estou apontando para algo, mas no interior desta imagem há uma indeterminação. Ou seja, ao que eu estou apontando nesta imagem? Né? Ao traço, ao seu limite, à sua cor, à sua forma, à sua figurabilidade? Não sei. Aí está o ponto de indeterminação, a iância que a gente está aqui associando com o objeto A, né? O resíduo da troca. Né? Agora, bom, tem um acabamento da imagem que a gente pode dizer assim, remete a patologias narcísicas. A gente pode dividi-las agora, redividi-las agora em dois tipos. Patologias da imagem narcísica em movimento, tá? O enactment, o sentimento de vazio, as impulsões, né? As deformações, né? no completamento da imagem de si, e os narcisismos ligados à paralisia da imagem, né? Em que o sujeito, bem antes do final da análise, na verdade, antes da análise, se apresenta dizendo: eu sou isto. Não sei se já tiveram pacientes que chegam à análise com essa posição de enunciação, né? Eu sou isto, um alcoólatra. Eu sou isto, um bandido. Eu sou isso, um carrasco. Eu sou isso, um fracassado. Enfim, pode ser qualquer predicado. Mas estamos aí numa aderência narcísica, né? Como a gente trata essa aderência, né? Vamos chamar assim a aderência depressiva, né? O depressivo ele dá apaixonado por uma imagem desse tipo, ainda que ele não consiga desenhá-la. Quando ele consegue desenhar, melhora, porque aí você consegue começar a problematizar onde é que está o isso dentro dessa imagem. Tá? Mas, em princípio, é uma imagem que parou no tempo. Né? E as pessoas dizem isso. Né? Já viram? Essa queixa assim, eu me sinto paralisado. Vocês, pô, cara, mas você acabou de defender o seu mestrado, conseguiu, tá namorando. Não, mas eu sinto que eu estou parado. E temos que levar em conta essa estrutura de ficção. O sujeito está parado, sim. Do ponto de vista da relação de afetos, é como se houvesse uma estase, né? A imagem, né? E os afetos que se reproduzem dentro daquela imagem, que é reposta continuamente, com a qual ele se encontra. E, bom, abre o jornal, essa mensagem vem, ela cumprimenta o sujeito no elevador, essa imagem vem, ele vai ter uma aula sobre Abraão, ele diz: sou eu, esse aí, Isaac, que vai para virar o carneiro. Quer dizer, depressão. Do outro lado, a gente podia dizer assim, e essa imagem em movimento, como ela se exprime como modalidade de sofrimento? Como ansiedade, não como angústia. Não, a angústia a gente já viu, né? Ela está no circuito entre uma coisa e outra. Mas como... E agora vai acontecer o quê? Não, eu preciso fazer. Não, é para amanhã. Não, tenho certeza que... não, as síndromes ansiosas, né? Que levam, inclusive, a um sentimento de esgotamento, né? Onde, em muitos casos, né, a gente tem, então, um funcionamento complementar. Ali onde o ansioso vive uma fantasia exteriorizada, né, em que, bom, a hora que eu entregar o relatório, aí sim eu vou me acalmar, sim. E a hora que eu tiver aquele último trabalho, sim, aí sim vai passar a minha ansiedade. Aí o cara chega lá e daí... o Palmeiras vai jogar amanhã, eu estou ansioso. Não, a coisa vai se deslocando porque é uma espécie de efeito idiótico, assim, né? Em que a fantasia se entranha na realidade. Tá? A pessoa vai brigando com a realidade porque ela está, vamos dizer assim, do avesso. Né? Em inversão com o depressivo, onde a fantasia parece estar sempre dentro, mais dentro, né? Ela é cada vez mais assim, alvo de vergonha, de culpa, de silêncio, de demissão de modos expressivos, né? de exteriorizações, a ponto da gente ter, então, essa imobilidade. Né? Algo análogo a gente poderia fazer
ao comparar, né, a imagem em movimento com a cor, né, e a imagem parada com a forma. Né? Então, eu tive a oportunidade de atender alguns artistas plásticos nesse caminho, e é impressionante como, de repente, naquele dia que o sujeito diz, puxa, mas a depressão está dando uma trégua aqui, eu estou conseguindo voltar a trabalhar e sair do buraco e tal. E daí resolvi experimentar pela primeira vez na minha vida fazer um quadro com cor. Mas que coincidência. Depois que você escuta umas 3 vezes isso, você começa a dizer assim, deve ter alguma coisa na relação entre cor e forma, né, que capture esses dois elementos, né, o elemento do movimento de um lado, né, e o movimento da forma estável, né, da forma fixa do outro. Né. Bom, eu diria, então, para encerrar, como é que a gente considera, então, essa produção do afeto, né, o alfa, né, o ômega e o alfa? A gente pode dizer que nesse ponto final, a gente vai encontrar uma qualificação da diferença. Lembra que os afetos eles envolvem três ou quatro pequenas teorias. Uma teoria da empatia, outra é a teoria do gasto, terceira é a teoria da comparação e a quarta é a teoria da diferença. Né? São os 4 elementos aí que a gente mobilizou. De fato, no final, né, na terminação dessa relação, você tem esse efeito de afeto que vai qualificar a diferença, dividindo vivos e mortos, nós e eles, animais e humanos, né, conforme a gente já pensou aqui com a relação do Isaac com o carneiro, que é uma relação de simbolização. Onde antes havia um ato real, mata seu filho, né, a gente vai ter um ato simbólico que substitui ritualisticamente isso. Né? Em segundo lugar, a gente vai ter uma interseccionalidade entre os afetos. Né? Por exemplo, a gente sai dessa sequência podendo dizer que os afetos do Senhor para Abraão são similares aos afetos de Abraão para seu filho, Isaac. E os afetos de o filho Isaac para Abraão, de clemência, misericórdia, agradecimento, amor, são similares aos afetos de Abraão para com o Senhor. O que a gente encontrou é uma espécie de transitivação dos afetos entre todos os envolvidos. Então, a gente pode dizer assim, esse é uma espécie de caso modelo. Acho que ele está na nossa cultura, essa é uma narrativa tão pregnante, porque ela nos ensina, né, como afetos dispersos e divididos, né, um está com medo, outro está com surpresa, outro está com a cólera, outro ri, etc. Elas podem ser trocados por afetos que são cada vez mais comuns e mais transitivos. Né? Explorando aí o que a gente viu com a teoria da empatia. Né? Finalmente, a cena é um elogio, né, à nossa capacidade de se conter, a nossa capacidade de inibir. Né? Ela é um dispositivo de intensificação de afetos, do medo e do ódio. Ela gera empatia, a gente se vê em todos os personagens, inclusive o Carneiro, né? Inclusive a Sara, e ela serve como um dispositivo para enfrentamento da angústia. Né, das indeterminações, ela permite equivalências com outras formas de angústia. Então, de acordo com a ideia lacaniana, né, da reversibilidade dos afetos para a angústia. Terminaria, então, nosso encontro mencionando aqui o que o Lacan diz ao final do comentário dele sobre o quadro do Caravaggio, que é a transferência é aquilo que não tem nome no lugar do outro. Eu diria, isso vale também para a transferência dos afetos. Né? Cessar. Isso aí. Quem tem dúvidas, perguntas, objeções, se não, vejo vocês no semestre que vem. O que vocês gostariam de estudar no semestre que vem? A palavra é vossa.
Vai lá. Texto 58? Ah, tá. E é um texto meio batido, assim, bastante lido, tem vários comentários, né? Pensando, né, a céu aberto contigo, né? Eu acho que ele tem ali contribuições muito interessantes, especialmente no começo, mas da segunda parte em diante, aquelas discussões que ele tem com o Abraham, com o Ferenczi, até com a Melanie Klein, eu acho que envelheceram um bocado, né? E um texto meio longo, dá para fazer, né? Mas eu desconfio que, assim, tirando aquela primeira parte, que é mais genérica, né? O texto envelheceu um pouco, né? De que hoje talvez as questões clínicas que a gente se coloca são um pouco diferentes. Mas vou pensar na tua sugestão. Que mais? Fala, Master. Interesseiro, né? Ele estuda essa coisa. Sei. Boa, boa, boa. Boa. Dá para fazer até uma combinação com a direção da cura, porque principalmente se a gente lê o Estágio do Espelho junto com o informe da Daniel Galagash, tem uma teoria do tratamento ali, né? A posição do olhar que vai se deslocando ao longo do tratamento e que o tratamento termina com, enfim, o sujeito indo para o atrás do espelho. Dá para juntar as duas coisas. E eu achei muito boa a tua sugestão, porque acho mesmo que nós temos debates contemporâneos muito interessantes sobre, vamos dizer assim, o fato do estágio do espelho não integrar, enquanto modelo, uma coisa que o Lacan veio a discutir, não muito, mas veio a discutir depois, que tem que ver com isso aqui, como a esquise, como a quebra, né? Como a experiência de fragmentação, ela também faz parte da formação do eu, né? O eu que o Lacan extrai desse experimento é um eu paranoico, né? Um eu que é o outro, que é o olhar do outro, que está sempre em dependência do que é a posição que eu tenho diante desse olhar. Não é um bom modelo para pensar a esquizofrenia, não é um bom modelo para pensar a melancolia, não é um bom modelo para pensar várias formas de sofrimento que eu acho que eu vou levar a sério o seu convite. A esquizofrenia tem que ver mais com a autoerotização. Então, essa podia ser uma conversa da gente assim refazer, né? Porque a esquizofrenia foi proposta pelo Bloiler, né? Justamente como uma espécie de contracaso modelo à paranoia do Kraepelin, a partir de um conceito freudiano que é o conceito de divisão, de Spalton, né? Mas ele foi se aprofundando nessa ideia da divisão e dizendo, olha, aqui além da divisão a gente tem uma espécie de dissociação, né? E essa dissociação leva então os 4 As da esquizofrenia, que não são pensáveis a partir do estágio do espelho, né? O que o Bloiler fez para pensar a esquizofrenia foi retirar da hipótese etiológica o erotismo. Ele fez isso tanto em relação à paranoia, hipótese do Freud, que bom, há um apaixonamento erótico inadmitido pelo sujeito em relação àquele perseguidor, essa é a tese do Freud, mas que não vale para a esquizofrenia, né? Eu acho que não vale, e é um outro bom exemplo de
de que talvez o Bleuler estava certo e não Freud, né? Ou pelo menos Bleuler estava certo e também não o Lacan do modelo do estágio do espelho, né? Por que não a melancolia? Você disse. Ah, sim, sim. É. Tem algumas indicações do Lacan sobre a melancolia que associam ela com a imagem, né? Com o idear, né? Como se na melancolia os parênteses que envolvem o objeto ou a imagem não funcionassem, né? Mas isso nunca foi conectado com o estágio do espelho, né? Tem contra isso uma ideia assim que, no fundo, a melancolia seria, primeiro, um quadro muito mais vasto do que o que a gente entende por melancolia hoje, meio reduzindo ela às bipolaridades, a mania e esquizofrenia, né? Melancolia é mais vasto. Mas pensando dessa forma, ela corresponderia às psiconeuroses narcísicas. E daí, de novo, a gente acaba diluindo um processo de quebra, né, de dissociação, num processo de divisão, um processo de, tentar dizer de outra forma, de perda da unidade, né, confundindo, que é o que acontece na melancolia e na esquizofrenia, confundindo isso com perda de identidade, que é o que acontece na paranoia, né? Então, acho que há elementos, né, até porque a teorização lacaniana sobre a melancolia é muito incipiente, é muito básica, para a gente voltar ao estágio do espelho e perguntar: e aqui? O que acontece aqui quando a gente tem a melancolia, né? Tá, acho que sim, eu desenvolvi isso em esboço no livro que eu vou lançar dia 24 de junho, e para o qual eu convido todos vocês, os que deixarem os e-mails, vai ser mais fácil, mas acho que eu vou fazer, fiquem aí de olho nos Facebooks, nos Instagrams, né? Queria que todos vocês viessem, né? A gente toma uns Beat Nights e tal. Beat Nights data muito a pessoa, né? Jet Set, Beat Nights, é uma pinga. Mas queria muito que vocês viessem, vai ser no dia 24, provavelmente na Escola Carandá, né? E a gente vai fazer um debate. Talvez a gente vá lançar junto o livro do Contarno, né? O livro póstumo dele sobre o sentido da vida, né? Bom, convido vocês para a semana que vem, às 10 horas da manhã aqui, online, mas online. Que é muito bom esse também. What is Sex? Uhum. Vai sair pelo meu canal e vai sair pelo Lava Palavra também, não? Só o meu canal. Tá. Tá bom. Ok. Então, diga. Quinta que vem. Quinta que vem. Uhum. Tá. Diga, Gil Ales. Hã? Tô conversando com vocês aí. Que mais? Uhum. Sim. Aham. Uhum. Uhum. Mas vamos dizer assim, eu no fundo fiz um recorte muito brutal, né, do ponto de vista de história da arte, um ou outro comentário, né, de como
de como, por exemplo, né, você tem toda uma sensibilidade histórica na produção desse olhar, para quem o Caravaggio estava pintando, né, as transformações técnicas que dá para a gente notar entre uma versão e outra do quadro, né? Você tem muitas considerações para fazer, de fato, uma análise estética que eu pulei, né? Eu acabei usando isso como um suporte para demonstrar certas propriedades, ilustrar, né? Sintetizar transformações de afeto. Foi um uso, assim, em vez de pegar um caso clínico, pegar uma narrativa que remete a inúmeros casos clínicos onde você tem a problemática do sacrifício, onde você tem a problemática da ordem, você tem transformações de afeto parecidas, né? Então, não acho que não acho que não traía a ideia inicial de que eu tenho algumas ideias, enfim, em desenvolvimento sobre estética mesmo, né? Mas que eu preferi recortar aqui e deixar para outro momento, né? Diga lá. Bela questão, né? A gente pode dizer, né, que isso está em analogia com metáfora ou metonímia, né, na fórmula da instância da letra, né? O menos significa sem produção de novo afeto, né? Os afetos que estavam no início permanecem no fim, né? Elas são equilibrados, elas são modalizados, elas são, como se diz, regulados, né? E quando você tem o cruzamento da barra, né, que é o caso em que o afeto está acompanhado de uma invenção, de uma criação, de uma novidade, vamos dizer assim, onde você tem significação poética, onde você tem a colocação, a emergência de um afeto novo, né? De forma, o horizonte mais ambicioso para isso é o poema, né, que o Lacan compra do Rimbaud, né, de que a psicanálise teria que entregar um novo amor, né? O novo amor é um tipo de novo afeto, né? Um afeto novo, um afeto que seria assim diferente, né? É uma criação, né? Isso pergunta importante, porque a gente vê isso acontecer na análise de vez em quando, né? Tem experiências, né, que são extremamente mutativas, que são extremamente assim marcantes no percurso de uma análise, quando o sujeito ele experimenta uma novidade na forma como ele experimenta um afeto, né? Aquele nunca ficou alegre na vida, nunca ficou triste na vida, mas ele experimenta uma alegria que ele diz: este é um jeito de eu experimentar o que eu estou experimentando que eu nunca tinha me ocorrido. Isso é uma novidadezinha, assim, que, em geral, acho assim, um indício muito forte de que essa análise vai longe, vai, de fato, assim, ter efeitos mais poderosos em termos de transformação, né? Porque ela reexperiencia, no fundo, todos os afetos, né? Por exemplo, né, quando você tem aquele o primeiro beijo, né, o primeiro orgasmo, o primeiro é uma novidade, é um sem precedentes, né? E isso acontece na análise de vez em quando, e eu acho que é um dos objetivos aqui da fórmula é tentar dar espaço para isso. Nem toda questão de afetos é uma questão de regulação de afetos já dados, né? Você tem criação de novos afetos também.